2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então a santificação, ela não é um processo estático, ok? Ela é um processo dinâmico. É um processo em que quanto mais você se santificar, mais desenvolvido. Para que está sentando? Vamos ficar de pé um pouquinho, isso. Eu estou protegendo a lombar de vocês. A lombar aqui. Já estou saindo dessa miséria em nome de Jesus. Misericórdia, que perseguição maligna isso. Entendeu? Então, basicamente é isso, né? Eu vou ensinar para vocês a santificação posicional, a estática, ok? E vou ensinar para vocês essa santificação aqui. Existem as duas na Bíblia. E as duas convivem juntas. Não são independentes uma da outra. Ok? Deus espera que nós sejamos obedientes ao Espírito dele. E qual é a ordem do Espírito? Aperfeiçoem-se na santificação. Né? Aperfeiçoem-se. Aperfeiçoem a santificação na vida de vocês. Essa é a ordem de Deus. Em que nós vamos aperfeiçoar a santificação? No temor do Senhor. O objeto do nosso aperfeiçoamento é sobre o processo de santificação. Porque ela é um processo. Se não fosse, não precisaria de aperfeiçoamento. Ok? Então existe a santificação estática, que eu vou ensinar. Existe a santificação dinâmica. Deus está falando aqui da santificação dinâmica, que depende de nós nos esforçarmos para nos aperfeiçoarmos na santificação, tornando-a cada vez mais perfeita. Ok? Aleluia. Então, nós nos aperfeiçoamos em quê? No temor do Senhor. Vem comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. Diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Tira essa palavra aborrecer aí. Coloca a palavra mais precisa: detestar o mal, odiar o mal, ok? Não é só aborrecer o mal, tá? Infelizmente o nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, não foi feliz na hora de escolher lá no hebraico, né, a designação correta. Havia outras opções, ele errou na hora de escolher, escolheu aborrecer. Então, aborrecer é muito fraco. O que Deus quer dizer é que nós temos que nos aperfeiçoar na nossa santificação, como nutrindo ódio contra o pecado, ódio contra o mal, ódio contra a iniquidade, ok? Tudo menos do que ódio pode nos fazer perder a santificação, porque não nos fará crescer, aprofundar, né, aprimorar no temor do Senhor. Abre em 1 Tessalonicenses 5:23. Lá no Novo Testamento, Epístola de Paulo, agora a igreja de Tessalônica.
capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 19. Todos encontraram? 1 Tessalonicenses 5, 19. Vamos ler juntos? Não extingais o Espírito, ou seja, não apaga o Espírito, não extinga o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Deus não quer que nós venhamos dar lugar nem à aparência do mal. Tudo que tiver, ainda que seja uma mera aparência de mal, foge, se abstenha, sai da presença, ok? E o 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo. O que é esse tudo? Deus explica: todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo, tá bom? Devem ser plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sob pena de ficarmos na mão do anticristo. Ok? Então nós temos uma obrigação diante de Deus, a obrigação de nos aperfeiçoar no temor do Senhor. Aperfeiçoar em quê? No temor do Senhor. Aperfeiçoar o quê? A santificação. Em quê? No temor do Senhor. Para que nós, na vinda do Senhor, não nos entristeçamos. Não venhamos a nos surpreender. Como é que é a surpresa? Acharmos que vamos subir e acabamos ficando. E ficamos por quê? Porque não nos santificamos. Não nos santificamos. Não nos aperfeiçoamos na santificação, no temor do Senhor. Não aperfeiçoamos a nossa santificação no temor do Senhor. Deus espera que corpo, alma e espírito estejam plenamente santificados, irrepreensíveis, senão não entra no céu. Para você acreditar nisso, vem comigo a Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Ou melhor, capítulo 12. Versículo 14. Hebreus 12. Hebreus 12. Ajuda ali, Vera, o irmão João. Hebreus 12. Verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem céu. Para quem não se santifica, não tem céu. Qual é o problema dessa pregação? Sabe qual é? É que hoje, então, é fundamental. Já perdi até o que eu ia falar, mas glória a Deus por tudo. Sentem aí em nome de Jesus. Não, eu vou abrir toda a pregação dizendo assim: fala para o irmão do teu lado, não fale comigo. Não tem nada que desvie mais o foco do que uma conversa, né? Desvia completamente. Aleluia. Bom, então eu estava falando o seguinte:
onde está o pior problema? O pior problema está que nós vivemos num tempo de hoje em que há uma doutrina no meio das igrejas extremamente perigosa, que os pastores abraçaram essa doutrina para largar a porta, para ver se entra mais gente para a igreja e melhora o caixa da tesouraria. Isso é a mente carnal deles. Então, o que acontece para eles, a santificação, ela só existe de forma posicional. De posicional, não é? Não existe como processo. Em resumo, é isso. Sabe aquela história do crente uma vez salvo, salvo para sempre? É isso aí. Os pastores que pregam isso estão um pouco se lixando para a vida do crente. Se está em pecado, se não está em pecado. Eles querem amontoar gente dentro da igreja para amontoar reais no caixa, sei lá que diabo que entra na mente desses homens. O fato é que se nós roubarmos do crente a verdade, e qual é a verdade? Capítulo 7, versículo 1. Deus espera que nós venhamos a aperfeiçoar o quê? A santificação. No temor do Senhor. Com que objetivo? Qual o objetivo? Com o objetivo de nós, naquele dia, não nos escandalizarmos, de termos sido rejeitados. Com que objetivo? Com o objetivo de santificar, apresentando nosso corpo, alma e espírito absolutamente irrepreensíveis, é o que diz Paulo. Por quê? Porque lá em Hebreus há uma sentença dizendo: segui a paz com todos. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, se existe, e nós vamos ver que existe, a santificação posicional, e existe também, como nós estamos lendo em 2 Coríntios 7:1, a santificação processual, como um processo em que nós temos que aperfeiçoá-la. Já estamos nela, mas precisamos aperfeiçoá-la. Então, não basta a santificação posicional. Vamos tentar explicar isso aí de uma maneira bem clara para vocês. Lembram quando eu fiz em sentido figurado aqui uma representação caminhando na igreja, né, da vida com que eu vivia, eu e vocês vivíamos, todos nós, no passado, no mundo, né? Caminhávamos nesse caminho em direção ao mundo. Lá está o Egito, lá está Satanás, o faraó, né? Escravos do pecado, servos de Satanás, escravos de Faraó, estamos debaixo da servidão do pecado. Lembram disso? Caminhando em direção ao inferno, acreditando que todos os caminhos levam para Deus. Não era assim que a gente pensava? Não era assim que nós fomos ensinados pelas religiões do mundo? Todos os caminhos levam para Deus. De repente, ouvimos a pregação do Evangelho. E despertamos. E, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, nós reagimos a quê? Ao que Paulo diz na sua palavra: Deus distribuiu a cada um de nós uma porção da sua graça. Aleluia. Uma porção da sua graça. Uma porção da sua graça através de uma medida de fé. Sem essa medida de fé que Deus deu a cada um, nós jamais aceitaríamos a Cristo.
Então, ao ouvirmos o Evangelho, tomarmos consciência da própria pecaminosidade, percebermos que estamos como inimigos de Deus, fazendo a vontade do inimigo de Deus, que é o diabo, nos entregando às trevas, indo pelo caminho largo, espaçoso, como Jesus disse, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque naquele caminho largo, muitos são os que entram por ele. Escolha o caminho apertado, a porta estreita. Aleluia. Mas o caminho apertado, se nós estamos indo para o mundo, fazendo a vontade do diabo, nós estamos de costas para Deus. Nós estamos, cada passo que damos em direção ao mundo, é um passo que damos nos afastando do Pai, nos afastando do céu, nos afastando da santidade de Deus, da presença de Deus. Então, o que é a conversão? Eu disse para vocês, é uma palavra militar. Conversão total significa eu dar as costas para Satanás ao ouvir o Evangelho. Voltar pelo caminho que eu estava me distanciando. Ficar de frente para Deus, rosto voltado para Deus, contemplando a face de Deus e agora me arrependendo, me movimentando em direção a Deus. Quando eu me movimento em direção a Deus e eu faço uma virada radical, dando as costas para as trevas, para o Egito, para Faraó, para Satanás, para o pecado, e agora eu me volto para Deus, ali, naquele momento, operou-se a conversão. A conversão. Naquele momento, nosso corpo foi transformado em templo de Deus, habitação do Espírito de Deus. Nesse momento, nos tornamos santos. A coisa mais difícil para o crente é entender que ele é santo. Por que razão as pessoas têm dificuldade de entender que são santas? E você encontra crentes e pastores se autoproclamando pecadores. Isso aí é evangelho sem noção. Nós estamos posicionados agora de costas para Satanás, de frente para Deus. Estamos agora retornando em direção àquele que nós nos afastávamos dele. Queremos vencer a barreira do pecado, rejeitamos o pecado. Fomos convertidos nesse momento. Mediante o que? A medida de fé que Deus nos concedeu. O Espírito de Deus entra em nós. Nosso corpo transforma-se no templo do Deus vivente. Posicionalmente, agora nós somos santos. Bom, santificação é qualidade daquele que é santo. Literalmente, no grego, a palavra santificação significa tornar-se santo. Quando eu me tornei santo? Bom, para você entender isso, você não pode cometer o erro de dizer que santo significa perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Lembre-se, ser santo significa estar separado
separado de alguém e de alguma coisa. Quem é esse alguém que, se nós nos separarmos dele, isso nos tornará santo? O diabo. Quando eu me separo do diabo, quando eu dou as costas para ele, quando eu volto pelo caminho que eu me distanciava da presença de Deus, posicionalmente, agora eu sou santo. Porque ser santo é ser separado, não é ser perfeito. A igreja de Deus, ela é formada de membros. Os membros são imperfeitos, mas são santos. Por quê? Porque eles se separaram do sistema mundanizado que governa a vida dos ímpios lá fora. Lá fora há um governo ímpio, há um sistema ímpio, há um sistema mundanizado de estilo de vida, de filosofia, de preconceitos, de valores, tudo corrompido. Isso chama-se sistema de Satanás, sistema diabólico ou sistema do mundo. Lembra que Deus disse na Bíblia: aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele? Significa o quê? O amor àquele sistema. O amor àquele sistema governado por Satanás, inspirado pelos demônios. Aquele sistema que para um receber salário, o outro tem que passar fome. Sistema de corrupção de valores. Sistema que é governado pela vontade do diabo, não da vontade de Deus. O padrão moral daquele sistema é o pecado. Longe do padrão de santificação de Deus, da santidade e pureza de Deus. Dá para entender? Quando eu dou as costas para Satanás, isso se chama conversão. Eu me converti, significa que eu dei as costas para o mundo, dei as costas para o diabo. Me tornei santo. Porque santo não é ser perfeito. Santo, aleluia, é ser separado. Separado de algo nocivo, que é esse sistema de coisas. Separado do meu eu. Separado do meu ego. Quem é que proporcionou esse milagre chamado santificação que operou na nossa vida na hora da conversão? Quem é que proporcionou? Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário. O autor da nossa santificação é Deus. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, jamais teríamos como ser santos. Jamais teríamos como experimentar a santificação. Não haveria santificação. Não há santificação para o mundo. O cabra lá fora pode ser o sujeito mais religioso. Ele pode fazer jejum 30 dias do mês, 20 dias do mês, todos os meses, e ainda assim ele não ser santo. Por quê? Porque ele não é santificado na morte de Cristo do Calvário. Jesus é aquele que nos proporcionou, aleluia, a santificação. Ele nos conduziu à santificação. Ele abriu a porta da santificação. Daí eu poder dizer sem sombra de dúvidas que a santificação, ela é uma obra da graça de Deus. Sem dúvida. Sem dúvida.
Por isso o mundo não é santo. Por isso o mundo não pode ser santo. Porque não recebeu Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Não crê na morte vicária dele. Crê que ele é um espírito elevado. Crê que ele pecou durante um tempo na eternidade, mas agora ele veio se purificando, igual os piratas do espiritismo. Creem nessas baboseiras, mas entenda em nome de Jesus. O mundo jamais pode ser santo. Sem a morte de Jesus no Calvário, não haveria como o ser humano pudesse ser santo. Sem a morte de Jesus no Calvário, não poderia haver provisão para você se tornar santo. A provisão foi feita por Deus quando Ele entregou seu Filho no Gólgota, no nosso lugar. Ali Ele proveu. Aleluia. Jesus foi e é a nossa provisão, a provisão para podermos ser santos, podermos ser separados. Como assim? Como é que eu posso lançar mão da morte de Jesus como uma provisão para gerar em mim uma santificação? Como? A morte de Cristo, ela... Depois abram a Bíblia em João 17:17. Vocês vão encontrar Jesus orando ao Pai e pedindo ao Pai, numa oração, o seguinte pedido. Ele faz: Pai, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Uau! Então, quando nós cremos na morte vicária de Jesus Cristo, quando nós passamos a nos relacionar com Cristo, imitá-lo, quando nós passamos a obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, a palavra de Deus é espírito e vida, e ela tem poder de nos santificar. Como? Nos afastando do mundo. Esse é o poder da palavra. Te colocar para bem longe do mundo. Aleluia. Foi a palavra pregada para nós que nos fez clicar e perceber que nós estávamos sendo engodados numa fraude do enganador desse mundo. Foi a palavra de Deus, através dela, através de você crer na palavra, que você virou as costas para o diabo, rejeitou o diabo, rejeitou o mundo e voltou-se para Deus. Foi pela palavra. E isso só foi possível porque Jesus fez uma oração ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na Tua palavra. Se você abrir a Bíblia agora, com velocidade, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, você vai ver que o apóstolo Paulo chama Jesus Cristo de a nossa santificação. Ele é a nossa sabedoria, Ele é isso, Ele é aquilo, aí diz, Ele é a nossa santificação. E santificação, santidade, aleluia. Ele, como é que Ele tornou-se a nossa santificação? Com a sua morte no Calvário. Quando é que nós somos capacitados pela graça dEle a progredirmos na santificação?
no temor, progredirmos, aperfeiçoarmos-nos na santificação, no temor do Senhor, nos unindo a Cristo. Quanto mais você se une a Cristo, quanto mais você anda com Cristo, quanto mais você imita Cristo, quanto mais você obedece a Cristo, mais graça você recebe, sobrenatural, para você prosseguir, aperfeiçoando a tua santificação. Então, a santificação divide-se em posicional, quando nós, pela palavra de Deus, num momento determinado, abrimos os olhos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E o Deus desse século, o Deus desse mundo, o diabo, cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, para não se lhes resplandecer a luz da glória do Evangelho de Cristo. Aleluia. Meu Deus. Isso quer dizer que naquela hora que você ouviu a palavra de Deus, os teus olhos foram curados. Primeiro milagre que aconteceu na tua vida foi a cura da cegueira dos teus olhos. Que olhos? Dos olhos físicos? Não, dos olhos do teu entendimento, dos olhos do teu espírito, os olhos da tua alma. Estão entendendo? Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Recebemos a santificação. Agora somos santos. Por quê? Somos perfeitos? Não. Somos falhos. Onde está isso na Bíblia? 1 João, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Você está entendendo? Somos falhos, somos imperfeitos. Nesse ambiente não há ninguém perfeito. Mentira ou verdade? Mentira. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós somos imperfeitos, mas não ponha em dúvida a santificação na tua vida. Não ponha em dúvida a santidade na tua vida. Você só vai colocar em dúvida se você achar que santificação significa perfeição. Aí você não vai conseguir acreditar que você é santo. Lembre-se, santificação não é perfeição. Santificação é ser separado. Separado. Jesus está dizendo ali através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7, 1. Prossigam, avancem, cresçam. Como? Aperfeiçoando a vossa santificação. Então, não existe só a santificação posicional. Quando eu dei as costas para o diabo, existe também uma outra santificação, a processual. Como processo em que você tem a responsabilidade, 2 Coríntios 7, 1, em você prosseguir, aperfeiçoando a tua santificação. Qual santificação? Essa. Agora você teve consciência de que você tem que ser santo. Você é santo porque deu as costas para o diabo. Deu as costas para o inferno. Agora você quer o céu. Agora você quer Deus. Agora você está de frente para Deus. Você vai obedecer a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E mais do que isso, o apóstolo Paulo disse o maior segredo sobre santificação, quando ele disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Dentro do nosso
avanço, dentro do nosso prosseguimento, aperfeiçoando a nossa salvação, mais e mais nós vamos ter que tomar a nossa cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua própria cruz e siga-me. O que significa tomar sua cruz? Morra para o seu ego, morra para o seu eu, morra para a sua vontade própria. Eu tenho muitas vontades próprias, e a única resposta que Deus me dá é essa: morra para elas. Se você não morrer para as vontades próprias, se você não morrer para muitos sonhos que só são teus, mas não são de Deus, vai haver uma interceptação dentro do processo de santificação. Porque no processo de santificação, muitas vezes você tem que renunciar à carne, renunciar à alma, renunciar ao próprio teu espírito. Tem que renunciar, tem que morrer. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós devemos nos apresentar naquele grande dia absolutamente irrepreensíveis em alma, corpo e espírito. Nenhuma santificação você teria se não houvesse o mérito de Deus. Porque santificação não é uma obra humana. Até mesmo para nós prosseguirmos, nos aperfeiçoando na santificação, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do sobrenatural do Espírito. Precisamos de Cristo. Por isso Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer nada. 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 Dependemos totalmente do Espírito de Jesus Cristo em nós. Só estamos aptos a estarmos à frente de uma obra de Deus. Só estamos aptos. Quando? Quando nós estamos prosseguindo, avançando, dentro do processo de santificação. Quando nós estamos comprometidos em aperfeiçoar a santificação na nossa vida. Quando você perde esse foco, não está mais ligado em aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor, você está inapto para qualquer obra de Deus. Inapto para qualquer obra de Deus. O que te torna apto é a santificação. O que te torna apto para testemunhar da tua fé é a santificação. O que legitima as palavras fluírem da tua boca com legitimidade de Deus, para você dar o teu testemunho, é você estar vivendo em santificação, vivendo em santidade. Viver em santidade não significa viver de maneira perfeita. Santidade e santificação não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com você estar lutando, prosseguindo, avançando. Compromissado com Deus em aperfeiçoamento de quê? Da santificação. Como é que eu prossigo? Como é que eu avanço? Como é que eu aperfeiçoo a minha santificação? Me mantendo longe do pecado. Haja como José. Ele preferiu fugir, desaparecer, por causa da carne.
Entenda, se necessário for, desapareça. Se necessário for, fuja. Se necessário for, seja radical. Passe por uma menina ignorante. Passe por um jovem abrutalhado, sem educação. Te acusem de tudo, mas não deixa ninguém quebrar tua santificação. Você tem um compromisso com Deus. Como cristão, é o compromisso de você aperfeiçoar a santificação. Aquela santificação que começou quando você fez assim, uau, conversão. Voltou de costas para o diabo. Disse, não, Satanás, não te quero mais. Sai da minha vida, preto velho do inferno. Pomba gira do diabo. Eu te repreendo, fora da minha vida. Aí você se vira para Deus. Essa santificação, ela precisa prosseguir. Vai haver muitas coisas que você tem que virar as costas. Por isso que Deus diz na palavra, não haja imundície nas tuas mãos. Não haja imundície no teu corpo. Foge da prostituição. Foge da promiscuidade. Foge da mentira. Tem muito crente, culto de Bíblia, que vai ser rejeitado por Jesus no arrebatamento por causa da língua. Porque fala palavrão adoidado. Na internet tem um cara que eu admiro, mas eu admiro de... Não tem mais por onde ter admiração por esse cara. É crente, prega o evangelho na internet, é doidado, mas ele não consegue construir 2 frases sem 3 palavrões, pelo menos. E não são palavrões pequenos, não. Palavrões que nem como ímpio eu dizia. Está lá na internet. Renato 38. Olha o nome da criança. O QI daquele homem é um QI anormal. Anormal. O QI dele é comparado proximidade com Einstein. Por isso que Deus diz lá em Jeremias, sábio, não se confie na sua sabedoria. Há homens que são sábios, com a sabedoria deste mundo. Eu estou te dizendo, eu admiro a sabedoria daquele homem. Mas quando aquela boca abre, é catarro para todo lado do inferno. E fala de Jesus adoidado. Conhece Bíblia como muitos de vocês não conhecem. Ele conhece. Mas nem assim. Nem assim. Onde é que ele está errando? 2 Coríntios 7, 1. Ele não está avançando, não está progredindo, estacionou, paralisou, não está se aperfeiçoando na santificação. Cuidado com as más companhias, cuidado com os teus amigos ímpios. Viu que Deus disse para a igreja de Corinto, no capítulo 6, quando eu abri o culto? O que é que vocês estão pensando? Deus falando com os crentes. Onde vocês estão? Se Baal é Deus, serve a Deus. Se Belial é Deus, serve a Deus. Agora, que acordo tem Belial? Que justiça, que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Meditem depois do capítulo 6, é assustador. Deus está falando para uma igreja. Olha aqui. A nossa igreja aqui. A nossa igreja é composta de inúmeras pessoas. No conjunto, o corpo é santo. Por quê? Porque essa casa, ela só tem uma atividade aqui dentro. E essa atividade é exclusiva
do Senhor. Não se faz nada aqui que não seja de exclusiva dedicação ao Senhor. Tudo aqui é voltado para a dedicação exclusiva do Senhor, para a glória dele, para a honra dele, tudo. Então, esse corpo é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é santificado. Agora, do ponto de vista individual, todos nós que estamos aqui, se passamos pela conversão, recebemos a santificação posicional. Estamos hoje posicionados numa posição de santificação. A grande pergunta é: você está prosseguindo em crescer essa santificação através do temor do Senhor? Essa é a grande questão. E por que essa questão é extremamente perigosa? Porque se um de nós aqui rejeitar o processo de santificação, pode contaminar todo o corpo. Todo o corpo. Já viram aquele versículo na Bíblia que diz: um pouco de fermento leveda a massa inteira? Lembram do pecado de Acã? Por causa de um pecado, milhares de judeus morreram numa guerra. Todo o corpo ficou contaminado. Por isso, o processo de santificação, ele é extremamente sério na vida individual de cada um de nós. Por quê? Porque estamos num corpo. Meu dedo está num corpo. Minha mão esquerda pertence a um corpo. Meu braço direito pertence a um corpo. Minha perna pertence ao corpo. A cabeça pertence a um corpo. Se a doença atingir a cabeça, o corpo pode morrer. Se a doença atingir o meu sangue, o corpo pode morrer. Se a doença atingir minha perna, dependendo da doença, o corpo morre. Ele sofre quando um membro do corpo não vigia. Quando um membro do corpo não prossegue no aperfeiçoamento da santificação, todo o corpo corre o risco de ser contaminado. Todo o corpo corre o risco de sofrer. Assim aconteceu na igreja de Corinto. Uma igreja de Deus, logo no início do Evangelho, estava quase que completamente contaminada. Quando você lê o capítulo 6, que é o contexto do capítulo 7, você observa a tristeza de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: onde vocês estão com juízo? Vocês não estão prosseguindo em se aperfeiçoarem na santificação? Que sociedade tem a luz com as trevas? Que concordância há entre luz e trevas? Que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Vocês perderam o juízo. Meu filho morreu à toa na cruz. Ele abriu a porta da santificação. Vocês estavam prosseguindo, crescendo, se aperfeiçoando na santificação, evoluindo como um processo, e pararam. Não pare esse processo na tua vida, em nome de Jesus. Não permita que o teu eu pare o processo. Não permita que o teu ponto de vista, aquilo que você está convencida ou convencido, pare o processo. Não deixe o processo de santificação estancar na tua vida. Porque Hebreus declarou: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Deus não falou sem as quais. Por que Ele não falou sem as quais? Porque nem sempre você pode estar em paz com as pessoas. Mas com relação à santificação, ele diz, sem a qual, sem você aperfeiçoar a tua santificação, não espere ser arrebatado. Vai ficar aqui na terra para sofrer nas mãos do anticristo. Só vai ter uma chance para ser salvo, como mártir, vendo a tua mulher ser assassinada e tu não nega Cristo, vendo teu filho ser morto e tu não nega Cristo. Não queira pagar um preço desse. Hoje o preço é baratinho. Deus vem humildemente e diz, olha para meu filho. No contato com meu filho, a graça dele te capacita a prosseguir, crescendo, aperfeiçoando a santificação. No contato com meu filho, não quebra o contato, não quebra o contato com a palavra, porque Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu estou buscando santificação, eu estou prosseguindo na santificação, eu estou me aperfeiçoando na santificação. Cada vez que eu me uno a Cristo, me submetendo à vontade dele, renuncio o meu sonho, renuncio o meu eu, renuncio o meu projeto, querendo fazer a vontade dele. Eu estou crescendo em santificação. Você pode crescer em santificação. Não pare de crescer em santificação. Se um dia eu não estiver aqui, pastor Luiz, Marilene, esse povo todo que dirige a igreja, não estiver mais aqui, e de repente você for para outra igreja, vigia com o evangelho que vão te pregar. Vigia com o evangelho que vão te pregar. Cuidado. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Ele disse depois, eu esmurro o meu corpo, trazendo a servidão, para depois de pregar aos outros não ser reprovado. Esse é o grande risco que nós corremos, de pregar muitos, pregar aos outros e nós mesmos sermos reprovados. E isso, se acontecer na nossa vida, lembre-se, é porque nós não prosseguimos avançando, aperfeiçoando a nossa santificação. Nunca duvide que você é santo. Quem te coloca essa dúvida é o diabo. Você diga para o diabo, diabo, você faltou à escola dominical, diabo. Você aprendeu errado. Santo não é perfeição. Santo é separação. Eu sou santo porque eu estou separado do mundo. Não tenho parte com esse mundo. Não tenho parte com esse sistema mundanizado, sem Deus, despido de Deus, despido de Bíblia, despido de tudo. Esse mundo de religiões. Eu não tenho parte com isso. Se você não tem parte, é porque o teu coração não está no mundo. O amor do Pai é para você. Se você não tem parte, é porque você está avançando, prosseguindo, aperfeiçoando a tua santificação. Continue a prosseguir em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor, pelo teu Espírito na tua igreja, Senhor. Obrigado pelo privilégio de entregar essa mensagem para teus filhos. Talvez seja a mensagem mais importante dos últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, capacita teus filhos a prosseguirem, Pai, a avançarem, se aperfeiçoando a sua santificação,
no temor do Senhor. Gera neles ódio pelo pecado, nojo pelo pecado, Senhor. Qualquer forma de pecado que eles identifiquem, que eles sintam imediatamente nojo, Senhor, para que naquele grande dia eles possam se apresentar diante de Ti absolutamente irrepreensíveis. Não porque serão perfeitos, não, irrepreensíveis, porque viveram na terra separados do pecado, separados do mundo. Pai, em nome de Jesus, cultiva essa mensagem em cada coração, Senhor. Aduba, cultiva, meu Pai, esta palavra em cada vida, em nome de Jesus. Que essa palavra seja, como disse o rei Davi para Ti um dia: Pai, gravei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Grava essa mensagem no coração dos Teus filhos, para que eles não pequem contra Ti, Pai. Para que eles não se entreguem a nenhum pecado, a nenhuma iniquidade, Senhor. Sejam árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que produzem seus frutos na estação certa, Pai. Em o nome de Jesus, não seja como aquela figueira amaldiçoada, que Jesus amaldiçoou e disse para ela: nunca mais nasça fruto de ti. Oh, meu Pai, como eu tenho temor dessa mensagem, Pai. Porque lá em Mateus 7:21 diz que muitos naquele dia, muitos, não poucos, muitos, dirão a Ti: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu operei milagres. E eu responderei a todos eles: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eles abandonaram a santificação. Acharam que era suficiente operar milagres. Acharam que era suficiente para a vida de comunhão deles operarem segundo a fé deles na Tua palavra. Mas ao mesmo tempo não escravizaram seu corpo. Não foram para a cruz com Cristo Jesus. Não crucificaram a carne, não crucificaram o ego, o eu. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Operaram milagres, sim, mas Jesus disse: eu nunca vos conheci, porque não se santificaram. Jesus disse: porque vocês não fizeram a vontade de meu Pai. E a palavra de Deus diz: a vontade de Deus para vós é a vossa santificação. Essa é a maior vontade de Deus para a tua vida, meu irmão. Essa é a maior vontade de Deus no dia de hoje, no dia de amanhã, de todo dia até a consumação dos séculos. A maior vontade de Deus para a tua vida é que você prossiga para o alvo, é que você cresça, se aperfeiçoando, aperfeiçoando a tua santificação no temor do Senhor. Diga para Deus: Deus, me dá ódio do pecado. Me dá, Senhor, nojo do pecado. Trabalha na minha alma, Senhor. Trabalha, Senhor, gerando em mim ódio contra o pecado, contra a iniquidade, contra o mal, Senhor. Me dá nojo do pecado, Senhor, porque eu quero, Pai, me aperfeiçoar a minha santificação no temor do Senhor. Eu quero crescer no temor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cumpra essa oração na vida dos teus filhos, Pai. Que nenhum aqui se perca, meu Pai, para todo sempre, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Toma agora, Senhor, nosso